presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sancionou ontem a reforma da Previdência, aliás, uma das principais promessas de sua campanha. Está encaminhando, e já há muita coisa vigente na modificação das leis do trabalho. E são mudanças que ocorrem em direção oposta às reformas feitas no Brasil. Tanto nas leis do trabalho, que regem relações de trabalho, quanto na Previdência Social. O Congresso havia aprovado a proposta em junho. O texto ele entra em vigor plenamente no primeiro dia de julho do ano que vem. Mas já haverá resultados. E de cara, primeira consequência, 2 milhões de colombianos ficarão finalmente protegidos por uma aposentadoria, por uma renda. Obviamente, há um piso, ninguém pode ganhar menos do que aquilo. E o que havia na Colômbia? Na Colômbia, basicamente, prevalecia aquilo que o Paulo Guedes chegou a defender no Brasil, e muita gente chegou a defender, que é o regime de capitalização. A princípio você diz, é uma saída, não é? É uma saída. Cada um poupa parte de seu salário e resgata quando a velhice chegar. Em vez de ter uma previdência social pública, com o regime solidário, né? Em que aqueles que trabalham garantem à Previdência os recursos para que ela pague aposentados, pensionistas e assim por diante. E no Brasil, o sistema previdenciário é superavitário, ele em si, considerando só o que entra e o que sai, considerando só o que a Previdência arrecada e aquilo que ela paga para aposentados e pensionistas. Só que, quando o sistema previdenciário foi transformado em sistema de seguridade, é claro que há muitas ações que devem ser feitas, que são obrigações do Estado, em razão do acordo social brasileiro. O problema é que os recursos são buscados na Previdência. E já houve, inclusive, o uso de recurso da Previdência para o sistema financeiro. Além de ser um problema que pode ser resolvido, além de ser um problema que pode ser solucionado, deixando a Previdência exclusivamente com suas contas, ou seja, o que entra e o que sai, o que ela arrecada e o que ela gasta, é preciso, isso é fácil de resolver, mas é preciso enfrentar o ambiente político, e foi isso que Gustavo Petro fez. E quando eu falo em ambiente político, não é o Congresso Nacional apenas. O Congresso representa interesses. Mas houve um largo movimento para que os bilhões arrecadados pela Previdência, todos os anos, bilhões, sejam deslocados para o sistema privado de previdência ou de poupança, ou seja, para o sistema financeiro. Era o que havia na Colômbia. E no Chile? O Chile tem enfrentado, até porque o Boric, ele
ele joga tudo em cima de referendo, né? E na reforma da Constituição havia tantas coisas ruins no projeto que as boas foram atiradas junto com as ruins na lata de lixo pela população. Uma decisão soberana da população. Ele não teve a coragem de fazer o que o Petro fez. E no Brasil não há nem ensaio de fazer o que ele fez. Mobilizar. Mas no Chile, o sistema de capitalização, obra da ditadura Pinochet, apoiada pelo Hayek, não é, Milei? Apoiada pelo Hayek e pelos Estados Unidos, implantada pelos Estados Unidos, mais do que apoiada, sustentada pelos Estados Unidos mais do que apoiada. E, portanto, são muitos os cúmplices do sistemático derramamento de sangue inocente no Chile pela ditadura Pinochet. Mas ela provocou também, no elogiadíssimo, inclusive no Brasil, modelo econômico, e repito, foi o modelo econômico que fez Hayek, até porque eram os garotos de Chicago, né, que tinham ajudado o governo, a ditadura Pinochet, a estabelecer aquela nova política econômica. E o Hayek, que provavelmente considerava a turma de Chicago moderadíssima, né? E as ideias de Milton Friedman também moderadíssimas, porque ele propunha coisas bem mais radicais. Mas no Chile, uma das consequências foi a capitalização e redução de direitos dos trabalhadores. O Chile, até hoje, tanto tempo depois, né, a ditadura acabou, Pinochet morreu, já houve N eleições depois disso, só a Constituição continua a mesma, embora não seja aquela do Pinochet de 80. Ela foi tão emendada que é um outro texto, mas que não se afastou daquelas premissas econômicas. Houve mudanças em termos de direitos individuais, direitos sociais, mas a ordem econômica, que era a mãe, que foi a mãe da Constituição de Pinochet, ela está mantida, com todas as reformas feitas. E um dos filhos dessa ordem é o sistema de capitalização. Há um índice elevadíssimo de suicídios de pessoas de idade no Chile. E há uma relação direta com a incapacidade de sobreviver dignamente. E na Colômbia, esse era o sistema. E no caso das leis trabalhistas, basicamente, vamos colocar ali início dos anos 90 até o final da primeira década deste século. Foram 20 anos de ataques aos sindicatos colombianos, inclusive com grupos paramilitares que, com apoio do Estado, atacaram ferozmente líderes sindicais, sindicatos. Isso levou ao enfraquecimento do movimento sindical e abriu portas para uma gigantesca flexibilização, que é o eufemismo usado aqui também no Brasil para a ação ampla e profunda de arrancar direitos dos trabalhadores. E o argumento é cândido, né?
Tem gente que vai às lágrimas de emoção quando ouve a explicação para a tal flexibilização ou ato de arrancar direitos. Eles dizem assim, é que aí vai gerar mais emprego. Muitos desempregados vão finalmente encontrar emprego com a flexibilização das leis do trabalho. Tem gente que vai às lágrimas, fica emocionada. Fala, puxa vida, são caridosos, né? E na Colômbia fizeram isso. E não só no governo de Álvaro Uribe. Não só. Não só. Foi uma ação rotineira, sistemática, porque, na verdade, os governos apenas cumpriam ordens da plutocracia colombiana. Cumpriam ordens da plutocracia colombiana. Ó, tá muito caro produzir, então o que a gente faz? Ah, vamos em cima dos trabalhadores, né? Como sempre. O Estado não tem dinheiro para pagar as contas. Vamos em cima dos aposentados, dos pensionistas, dos desvalidos, dos que recebem algum benefício de seguridade social. Claro, nada de mudar o sistema tributário dos bancos, nada de questionar as dívidas interna e externa, questionar sua origem, sua construção e, sobretudo, a indexação de seu serviço, os juros que são pagos. Nada, isso não se toca. São vacas sagradas do capital financeiro. É um cenário para eles maravilhoso. É a transferência da riqueza que um país produz para o capital financeiro. Então ataquemos os direitos. Porque nós concordamos que esses direitos fossem dados de diversas maneiras, até nos regimes fascistas pelo mundo, ou nos regimes liberais, social-democratas, não importa. Nós concedemos, porque havia o perigo, não é? Havia o perigo da revolução, não há mais. E não é que o sujeito foi para a campanha, prometeu mudar isso e está mudando. Ah, mas provavelmente ele tem maioria no parlamento. Não, não, não. Não tem. Não tem. Houve resistência no parlamento? Muita. Ainda há. Há parlamentares querendo levar a Corte Constitucional da Colômbia e já estão levando ações, principalmente na mudança da legislação trabalhista. Que, por exemplo, estabelece o seguinte: meu amigo, trabalhou domingo, é um comércio que abre domingo, pô, legal, bacana, mas tem de ter hora extra. É hora extra. E no caso de feriado e domingo, 100%. Depois das 6 da tarde, adicional noturno. Pô, mas é muito cedo. Depois das 6 da tarde, adicional noturno. Radialistas, jornalistas, atores precisam ter contratos sólidos, estáveis, com direito à indenização, conforme a legislação do país, em caso de rescisão. E mulheres grávidas, pessoas com deficiência, pessoas com problema crônico, realmente, de saúde, só podem ser demitidas com justa causa.
não é? Só com justa causa. Não podem ser demitidas por qualquer outro motivo. Claro, podem, mediante uma indenização compatível com a situação da pessoa. Essas coisas tão simples que são do capitalismo, né? Elas só fazem sentido, né, na relação de trabalho de patrão e empregado. Não é uma socialização das relações de trabalho e muitíssimo menos uma ideia de comunização do uso dos meios de produção. Pelo contrário, os meios de produção continuam com seus donos, seus proprietários, só que o trabalho precisa ter a garantia da decência, da dignidade. E o velho, porque na Colômbia isso virou um problema muito grave. E não é Bogotá, Cali, Medellín. No interior da Colômbia, nas populações indígenas, envelhecer era sinônimo de cair na miséria. Cair na miséria era o resultado de envelhecer para milhões de colombianos. E é isso que está sendo removido. Essa desgraça social anunciada, essa consequência inevitável do envelhecimento para milhões de colombianos, que foi atacada pelo governo da Colômbia. A resistência ainda é muito forte. E claro, na cabeça de alguns, a ideia de um golpe vai crescendo. É preciso dar apoio a Gustavo Petro. Mas ele fez a reforma previdenciária e está fazendo a reforma do trabalho, e eu citei aqui alguns pontos. São calhamaços de mais de 500 páginas. Mas vale a pena, está à disposição na internet, vale a pena ler. Porque ao ler você encontra o que era, o que está sendo modificado. Não é apenas como tem saído no noticiário no Brasil, voltar ao sistema de contribuição solidária. Não, são 4 sistemas, mas é muito mais do que isso. E de cara, imediatamente, 2 milhões de colombianos passam a ter alguma proteção, uma renda. Só para o cara poder comer. Poder comprar um remédio vital. Mas os ataques são terríveis. É claro, um dos argumentos, inclusive usados, tais argumentos, pela imprensa da Colômbia. Como sempre, né? Como sempre. Mas um dos argumentos usados, inclusive pela imprensa da Colômbia, é: isso aí vai dificultar a geração de emprego. Muito bem, o que tínhamos? O que a brutal flexibilização, ou seja, a brutal ação de arrancar direitos dos trabalhadores, o que isso gerou de empregos? Pergunta vale aqui para o Brasil. Não era esse o argumento? Agora vocês vão ver. Agora vai empregar todo mundo. E interessante, o que fez o Gustavo Petro? Que tem problemas terríveis, hein? Ele ontem cancelou um cessar-fogo com uma das facções dos dissidentes das Farc, que não é que há um grupo só dissidente das Farc. Esse grupo dissidente das Farc, ele se dividiu em vários grupos. Um deles, que inclusive está ameaçando ataques contra o encontro que haverá em Cali, em novembro, encontro internacional, do qual, aliás, o Lula deve participar, mas ele tem problemas vários.
Ainda há sérios problemas com o tráfico, agora não com aqueles grandes cartéis, mas são grupos bem menores, porém pulverizados, né? E problema com o Exército de Libertação Nacional e com as dissidências das Farc. Com o Exército de Libertação Nacional e com quase todos os grupos dissidentes das Farc, aqueles que não aceitaram o acordo, ele está negociando. Mas há um grupo que levou o governo a romper, porque o grupo não demonstra nenhum sinal de querer acordo. E é um grupo pequeno, são 2.000 guerrilheiros. É um grupo pequeno e que age mais na região de Cali. Agora, em meio a tudo isso, ele foi aos sindicatos, às escolas, às fábricas e disse: saiam às ruas. Eu não tenho maioria no parlamento. Defendam esse projeto da Previdência. Defendam esse projeto com mudanças nas leis de relações de trabalho. E ele não conseguiu a aprovação para um projeto de saúde que retira das seguradoras privadas o controle da saúde na Colômbia. Porque hoje, o controle da saúde na Colômbia é do sistema privado. E muita gente não tem, está fora. E ele tenta retomar uma parte, inclusive seguradoras que estão quebradas, né? Tomar isso para que seja um sistema público. Mas isso não foi aprovado no Congresso, ou seja, ele não parou nessas duas reformas. Mas ele disse para os caras: eu não tenho maioria. Vocês têm de ir para a rua, se mobilizar, pressionar o Congresso. Vocês têm voto. Os parlamentares precisam dos votos de vocês. E conseguiu. Então, ficar escudado em não ter maioria, não ter base suficiente para acomodar-se, para não enfrentar no Brasil, e o Lula havia prometido na campanha enfrentar a legislação trabalhista decorrente da reforma, isso não aconteceu. E no caso da Previdenciária, pelo contrário, né? O próprio governo e a oposição, todo mundo, e a imprensa, só dizem: é inevitável nova reforma. E quando eles falam em reforma, não é a maneira do Petro de ir em direção oposta ao que está acontecendo. É para tornar o sistema ainda mais draconiano. É para arrancar ainda mais direitos dos aposentados e dos pensionistas e daqueles que precisam do benefício de prestação continuada. Petro não tinha nenhuma garantia de que ganharia essa parada. Mas ele foi à rua e ganhou, meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes Acontece.